Olá, tudo bem, gente? Eu sou Tatiana Presser, psicóloga, educadora sexual e venho aqui conversar com vocês um pouquinho sobre autoproteção e proteção do outro. É muito bom estar com vocês aqui no Instituto Ela, né, para a gente estar informando cada vez mais sobre saúde, sobre educação e nesse caso hoje eu venho com uma mensagem muito importante, gente, que é justamente o uso do preservativo, né? O uso, hoje a gente tem as ISTs, né? Antigamente era chamado de DST, doença sexualmente transmissível, hoje é infecção sexualmente transmissível, tá? E o que a gente não ouve falar tanto, pelo menos não tanto quanto na minha época, né? É sobre a necessidade de usar camisinha, a necessidade de usar preservativo. Talvez isso seja por conta do certo controle que a gente adquiriu em relação ao controle da própria HIV, né, da AIDS. Então, realmente, com o coquetel, a gente andou muito em relação a esse assunto. No entanto, existem inúmeras ISTs que são extremamente preocupantes e tão complicadas quanto o HIV e que as pessoas decidiram não falar sobre esse assunto. Vou dar um exemplo a vocês. O sífilis, gente, está em alta num grau que não estava desde os anos 70 aqui no Brasil. E o sífilis mata, sim. Por quê? Principalmente porque o sífilis é uma doença silenciosa, ou seja, vai aparecendo aquelas manchinhas e você não sabe bem o que é, podem desaparecer inclusive e vai passando o tempo, anos e anos e quando você vê, você pode estar comprometido aí com comprometimento neurológico, é uma questão bastante grave e sim, gente, pode levar até a morte. Então, é muito importante a gente voltar a falar mais sobre a necessidade de usar preservativo e todas as doenças, herpes, por exemplo, outra infecção que é muito complicada, é transmitida sexualmente e realmente é uma chatice o herpes, né? Enfim, existem inúmeras doenças, infecções sexualmente transmitíveis que a gente precisa e pode evitar usando o preservativo. Isso é ter cuidado com o seu próprio corpo e ter cuidado com o corpo do outro. Eu ouvi há pouco tempo um influenciador nas mídias sociais falando que ele ficava chateado na hora que depois que a namorada dele queria utilizar o preservativo. E aí eu fico pensando no seguinte, bom, então a gente, depois de um tempo, só porque você conhece um pouquinho melhor essa pessoa, significa que ela não tem nenhuma IST, que não tem nada a ser transmitido sexualmente? Não é bem assim, a pessoa pode ser muito gente boa, a pessoa pode ser muito legal, mas não significa, né, que ela não possa ter alguma infecção sexualmente transmissível que ela nem saiba, né? Você não precisa ser, digamos, pouco higiênico ou com poucos recursos, por exemplo, para você ter uma IST. Né? IST não discrimina, gente, não discrimina entre classe social, raça, religião, nada disso. Então, todo mundo está apto a ser contaminado, né, por uma infecção sexualmente transmitível. O que fazer? Bom, em um determinado momento do seu relacionamento que se decidem ambas as partes de não utilizar mais o preservativo, tem que se haver um exame antes. Então, todo mundo tem que ir para fazer um exame de sangue, ver se está tudo certinho, para aí sim poder retirar o preservativo. Mesmo assim com ressalva, gente, porque a gente sabe que nós, como seres humanos,
muitas vezes falhos, podemos dar aquela escapadinha, né? O nosso parceiro dá uma escapadinha. E aí, como é que fica? Se há traição na relação, então você não utiliza preservativo, mas pode ser que você seja infectada por conta de uma traição. Então, existe uma necessidade de haver uma conversa muito franca, muito aberta com seu parceiro, com sua parceira, para decidir essas questões. Não é bacana, absolutamente, você estar numa situação de ser infectada por alguma infecção como essa, porque sofreu uma traição, não é mesmo? Então, existe um momento de você dizer não. E como é que você vai dizer não? É preciso ter autoconhecimento, é preciso ter autoestima, poder estabelecer os seus limites e não permitir que ninguém atravesse esses limites. Aliás, eu acho que uma das questões fundamentais para qualquer pessoa que vai entrar num relacionamento ou que viva num relacionamento é saber dizer não. Tá muito comum nesse momento ter relacionamento aberto, por exemplo, ou ter uma aventura sexual, trazer mais uma pessoa para a cama. Isso tá tudo assim muito em vogue, tá muito na moda, falando sobre isso nas mídias sociais. De antemão, eu já te digo, você entrar numa aventura sexual não salva o casamento de ninguém. Igual ter um filho, né, gente? Vou ter um filho, né? E isso vai salvar o meu casamento? Absolutamente, né? Então, ter uma aventura sexual também não vai evitar, né, que o seu relacionamento dure ou melhore ou revigore. Ao contrário, você tem que estar muito bem com o seu parceiro para poder realizar uma fantasia que ambos tenham, porque aí que tá. Você tem que saber não ceder pela vontade do outro. Então, se você não tem uma predisposição, ou um desejo, uma vontade de entrar nessa fantasia junto com o seu parceiro, você não deveria fazer, porque isso vai acabar tendo um peso para você e para o seu relacionamento. Então, aquilo que de repente você está fazendo para agradar o outro vai acabar vindo a conta e certamente você vai pagar essa conta e ela não será barata. Dentro desse quadro, se vocês vierem a decidir fazer uma aventura sexual ou experimentar alguma coisa, tudo certo, sem problema nenhum. Aqui não tem falso moralismo, tá, gente? A questão é saber respeitar esses limites, saber que precisa haver preservativo nessa equação também, para ninguém sair fazendo nada sem pensar, sem pensar em detalhes até como esse. Inclusive, eu sempre falo que na hora de fazer, ou se aventurar, ou fazer, realizar uma fantasia como essa, o contrato tem que estar muito bem claro entre você e seu parceiro, tá? Então, tudo tem que estar bem claro antes de realizar, para não haver mal entendidos depois. O coração, né, e o corpo muitas vezes não fala a mesma língua, mas tem como falar, tem como a gente fazer essa fusão. Não necessariamente é absolutamente necessário, mas sim tem como a gente fazer uma fusão e falar junto ali o que sua alma e seu corpo diz. E acima de tudo, isso sim é absolutamente necessário, é sempre se preservar sua saúde. E em falando de sexualidade, a primeira questão é a preservação. É você se prevenir de algum ST, se prevenir de uma gravidez indesejada, é extremamente importante. Inclusive, acho que isso seria um bom tema, né? Gravidez indesejada, a gente pode talvez falar sobre prevenção e outras coisinhas aí em relação à gravidez. Enfim, deixo vocês com esse recado. Sexo seguro sempre, gente, sempre. É primordial, tá? E até uma próxima vez.
Me sigam também nas mídias sociais, @TatianaPresser no Instagram, porque eu só falo disso o dia inteiro. Tchau, gente!